Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes e espectadores do programa Lux Esotérica. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos dando início a mais um programa que visa sempre trazer para vocês os temas do esoterismo, do ocultismo, da sabedoria divina, a filosofia dos mestres da sabedoria e da compaixão, a divina teosofia. Sempre com o patrocínio dos simpatizantes e associados da Levir, a loja esotérica virtual, há 15 anos no ar em www.levir.com.br, com muita informação, muitas palestras, muitas conferências, centenas de textos para vocês acessarem, ouvintes, e estão lá presentes também os mais de 350 programas Lux Esotérica que eu já transmiti. E no dia de hoje nós estamos dando continuidade ao nosso segundo nível do nosso curso básico de esoterismo e teosofia, que está denominado nesta fase Ciências e Tradições Ocultas, e usando como base o maravilhoso livro de Manly Palmer Hall, The Secret Teachings of All Ages, este maravilhoso livro que é realmente um sumário das doutrinas filosóficas da antiguidade, incluindo a filosofia Rosa Cruz, que vai ser foco do nosso programa de hoje, também da filosofia maçônica, esotérica em geral, cabalística e muitos outros assuntos que são abordados nesse livro. E Manly Hall realmente pesquisou muitíssimo até publicar esse livro, que é a sua obra magna, que foi editada originalmente no ano de 1928. E hoje, ouvintes, nós vamos tratar de mais um capítulo do livro de Manly Hall, que vai nos trazer aí as informações sobre a origem da fraternidade da Rosa e da Cruz, a fraternidade Rosa Cruz. E já me perguntaram isso hoje. Nós não vamos falar de nenhuma entidade Rosa Cruz que exista nos dias de hoje, mas o programa de hoje e também o de amanhã, hoje nós vamos falar mais dos aspectos históricos da origem desta significativa filosofia que é a Rosa Cruz, e amanhã nós estaremos falando das principais doutrinas que são defendidas, que são mantidas pelos Rosa Cruz. E não é nosso propósito apresentar, defender ou criticar qualquer entidade das inúmeras fraternidades Rosa Cruzes que existem na atualidade, mas sim trazer aqui um retrospecto histórico, assim como o fez Manly Hall na sua obra The Secret Teachings of All Ages, a sabedoria secreta oculta das idades. E há poucos assuntos que chamam tanta atenção do que a temática da filosofia Rosa Cruz, assim como a maçonaria, assim como o hermetismo, o Egito e algumas doutrinas espiritualistas realmente muito profundas. Quando se fala Rosa Cruz, há realmente um interesse muito grande, porque existem milhares e milhares de pessoas associados, vinculados às diversas fraternidades Rosa Cruzes, com os mais diversos retrospectos, e há também aqueles que se aproximam dessa filosofia, tanto
do ponto de vista maçônico, do ponto de vista alquímico e principalmente por fazer parte realmente da tradição mística esotérica do Ocidente. É realmente uma doutrina, é um conhecimento muito amplo, mas com certeza poucas coisas também têm uma origem tão complexa e tão controversa, né? Porque hoje nós vamos apresentar aqui as 4 hipóteses para o surgimento da Fraternidade Rosa Cruz, segundo foi exposto aqui no seu livro por Manly Hall. E ele começa esse capítulo justamente fazendo muitas e muitas perguntas, né? Começando por quem foi o grande patrono da Rosa Cruz, ou o pai, ou o patriarca da Rosa Cruz, que é mencionado em diversas literaturas. Será que ele realmente existiu, né? Esse patriarca ou esse irmão chamado CRC ou Christian Rosenkreuz, como muitos querem dizer, ou Christian Rosa Cruz. Será que ele realmente existiu? Será que foi ele mesmo que escreveu as bodas alquímicas? Ou será que foi ele mesmo que fundou a primeira das ordens Rosa Cruzes? E Manly Hall vai fazendo essas indagações. E ainda mais, que relação existiria entre o rosacrucianismo e a maçonaria medieval? Por que se entrecruzavam tantos destinos dessas duas associações? E todas essas questões, ouvintes, elas têm realmente uma razão de ser, pois, como toda organização verdadeiramente esotérica, a Rosa Cruz, ela segue os preceitos, os ditames do esoterismo. E não existe realmente entidade esotérica que não seja verdadeiramente discreta, que não tenha a prática realmente do segredo, e que é necessário para que não que apenas pessoas profanas ou estranhas aos templos tenham acesso aos conhecimentos, mas porque é o silêncio, o recolhimento, não só o silêncio exterior, mas o silêncio interior, que nos traz realmente a vivência da espiritualidade. Então, qualquer organização que esteja, né, apenas voltada para o exterior, né, que não tenha o seu lado oculto ou o seu lado esotérico verdadeiro, na verdade se tratará apenas de mais um culto, de mais uma igreja exotérica, ou seja, exterior. E o surgimento da Rosa Cruz realmente se deu com ocultistas, com verdadeiros adeptos, com mestres realmente de sabedoria, e com certeza as organizações verdadeiramente Rosa Cruzes estão ligadas à grande fraternidade dos mestres, dos adeptos da sabedoria que existe realmente nesse planeta. E não há realmente como escapar dessa verdade. Mas o próprio símbolo da rosa e da cruz, acho que é um primeiro ponto universal que une todos os Rosa Cruzes e que com certeza nos traz muito alento e nos traz uma instrução, pois
é um emblema, é um símbolo que pode ser representado das mais diversas maneiras. E aqui nós estamos apresentando as ilustrações originais do livro de Manly Hall. E a esse respeito, ele diz: a rosa é um símbolo iônico, ou seja, um símbolo feminino que se associa com a procriação, a fertilidade e a pureza, porque ao abrir-se as flores e se irradiar o seu perfume, na sua irradiação, toda essa natureza foi escolhida como símbolo do desapego e do desenvolvimento espiritual. Não é à toa que se escolheu a rosa sobre a cruz. E a cor vermelha, que normalmente está associada a este símbolo, ela também tem a sua função, pois ela faz, segundo aqui Manly Hall, a cor vermelha faz referência ao sangue de Cristo e ao coração dourado oculto no meio da flor, que corresponde ao ouro espiritual que se oculta na natureza humana. O fato de que tenha simbolicamente 10 pétalas é uma maneira sutil de recordar o número da perfeição do pitagorismo. E a rosa simboliza o coração, e para os cristãos sempre eles têm aceitado o coração como emblema de tais virtudes, como o amor e a compaixão, assim como também a natureza crística. E a personificação destas virtudes, a rosa como emblema religioso, tem grande antiguidade. Os gregos a aceitavam como símbolo da saída, do nascer do sol e a chegada da sua irradiação. E muitos escritores antigos mencionam esse símbolo. E a presença dessa rosa é também um outro símbolo, um outro simbolismo para o coração humano. E a cruz também tem uma virtude oculta no seu simbolismo. Poucos símbolos da humanidade são tão antigos quanto a cruz. Ela não é, obviamente, um símbolo exclusivo do cristianismo. Já a usavam gregos e muito tempo antes, egípcios, caldeus, babilônicos. A cruz, ela é, na verdade, um grande e antigo símbolo do sol físico, que das suas energias emite a vertical e a horizontal. A horizontal, o poder do Espírito Santo, e a vertical, a descida da consciência na matéria. Então, simbolicamente, a rosa sobre a cruz, ela simboliza a ligação profunda que existe entre o coração humano e a sua origem, que é divina. E no plano físico, o corpo físico da divindade é o grande emanador de energia, que é o sol. Mas nós devemos saber que por trás do sol físico, daquele que é representado pela cruz, pelo ouro, por trás dele existe o sol espiritual, oculto, sempre presente, assim como na simbólica flor do coração humano, sempre dentro do coração físico, que infelizmente a ciência teima em nos dizer materialisticamente
que é apenas uma bomba que impulsiona o sangue pelas nossas veias e que faz com que o ar se misture com as células do nosso sangue e venha a purificar o nosso corpo e fazer o processo da circulação. Na verdade, dentro do nosso coração há aquele poder divino, há uma chispa divina que nos conecta à divindade. Então, ouvintes e espectadores, esse símbolo da rosa e da cruz é um dos mais maravilhosos símbolos do esoterismo, que evoca a natureza divina e a natureza divina no ser humano, e que nós também podemos nos elevar, assim como fez o Cristo, pois a crucifixão não é um símbolo de morte. A cruz, que lamentavelmente é usada para representar o enterro, o sepultamento de uma pessoa, o local onde ela foi colocada, na verdade deveria simbolizar, como o é para os verdadeiros Rosa-Cruzes, a subida da chispa divina humana para o seu nível espiritual. Nós não deveríamos jamais imaginar que a cruz é um símbolo de morte, mas sim é o símbolo de Deus, e a rosa é o símbolo de Deus no ser humano. E quando os dois símbolos se juntam, nós temos exatamente esse poder dinâmico que existe tanto no sol, representado pela cruz, como no coração do ser humano. E posto isto, ouvintes, nós podemos passar às controvérsias, às realmente várias teorias que existem a respeito do nascimento da ordem da rosa e da cruz, que são mencionadas aqui por Manly Hall, começando exatamente com o patriarca da própria ordem, né? Uma ordem que surge, segundo Manly Hall, quando é publicado no começo do século XVII, do texto chamado A Fama Fraternatis, né? Aí é o começo de tudo. A Fama Fraternatis, que segundo se menciona, teria sido escrita em 1610, mas que só chegou a público em 1614. Mas há suspeitas que houve uma edição anterior. E a Fama Fraternatis, esse texto que é a base, né, o começo de tudo dentro do estudo Rosa Cruz, ao seu respeito, e o seu texto começa dizendo a todos que Deus é bom e misericordioso, e adverte a intelectualidade que o seu egoísmo e a sua cobiça sempre os faz seguir falsos profetas e a passar por cima do verdadeiro conhecimento de Deus, da sua bondade e do que Ele nos revelou. Então, esse texto vem para trazer uma reforma e para que Deus, uma vez mais, tenha proclamado na terra a sua verdadeira doutrina. Então, a Fama Fraternatis é um convite para que aqueles que são verdadeiros filósofos, né, amantes da sabedoria, viessem a se unir nesse espírito de verdadeira profundidade da experiência mística. E para contribuir para que se produzisse essa reforma, uma pessoa realmente
que nós já mencionamos, que é o patriarca CRC, o pai Rosa Cruz, um alemão de nascimento que se diz que era pobre, ainda que de linhagem nobre. Ele instituiu a secreta Sociedade da Rosa e da Cruz, e ele chegou a participar de um monastério quando apenas tinha 5 anos de idade. Mais posteriormente, descontente com o sistema educacional cristão, se associou com um irmão que havia recebido as ordens sagradas e que empreendia uma peregrinação até a Terra Santa. E partiram juntos, mas esse irmão faleceu em Chipre, e o patriarca Rosa Cruz seguiu sozinho até Damasco. E segundo se conta, sua má saúde o impediu de chegar a Jerusalém, de modo que se ficou em Damasco e se pôs a estudar com os filósofos que ali existiam. E aí começa então a história, né, dessa origem. E obviamente que a imagem que está no livro de Manly Hall e que está em outras obras é apenas uma tentativa de retratar quem seria esse personagem que muitos até duvidam que tenha existido. E no transcurso dos seus estudos, o patriarca Rosa Cruz, ou Christian Rosenkreuz, como muitos querem dizer, ele ouviu falar de um grupo de místicos e cabalistas que residiam na mística cidade árabe de Dankar, né? Que eu pessoalmente não sei se é a cidade de Dakar, porque Dankar nunca foi encontrada essa cidade. Mas conta a história que depois de ter encontrado esse grupo, ele renunciou ao seu plano de visitar a cidade de Jerusalém e ficou então estudando com os árabes que estavam nessa cidade de Dankar. E Christian Rosenkreuz tinha apenas 16 anos quando chegou a Dankar, mas foi recebido como se já o esperasse há muito tempo, como se fosse um camarada e um amigo em filosofia, e os instruíram nos segredos dos adeptos árabes. Enquanto esteve ali, Rosenkreuz aprendeu árabe e traduziu para o latim o livro chamado apenas M, e depois regressou à Europa levando consigo esse livro que infelizmente se diz que é sagrado, mas como outros também nunca veio a público. E depois de estudar 3 anos em Dankar, Rosenkreuz partiu para a cidade de Fez, onde, segundo lhe prometeram os magos árabes, lhe dariam mais informações. E, segundo a lenda, em Fez lhe foi ensinado a se comunicar com os habitantes elementais. Provavelmente, com isso se quer dizer os espíritos da natureza. E foram esses que lhes revelaram muitos outros grandes segredos da natureza. E, se bem que esses filósofos de Fez não eram tão grandes ou tão sábios como os de Dankar, as experiências prévias do patriarca o ajudaram a distinguir o autêntico do falso e aumentaram assim muitíssimo os seus conhecimentos. E depois de passar 10 anos em Fez, ele se deslocou de volta à Europa, voltando pela Espanha, e
trazendo consigo muitas plantas e animais exóticos. E foi assim que ele retornou à Europa, e com muita esperança que os sábios europeus recebessem com gratidão os excepcionais tesouros intelectuais e materiais que ele levava para lhes mostrar. E foi daí que surgiu a ideia original, né, de formar, né, a Fraternidade da Rosa Cruz. E se menciona que ele encontrou com vários místicos que repeliram as suas ideias, e se afirma que o próprio Paracelso, mesmo que não fosse membro da Rosa Cruz, havia lido o livro M, e do seu estudo e do seu conteúdo havia obtido muita informação. E assim o patriarca Rosa Cruz, cansado, ainda que não desanimado, então, apesar de todos os seus esforços pelo progresso, né, da espiritualidade, ele então finalmente regressou à Alemanha, seu país de origem, onde construiu uma casa para poder continuar tranquilamente seus estudos e investigações. Também se diz que fabricou uma série de instrumentos científicos insólitos, e daí, 5 anos após, se aposentou e decidiu então recomeçar essa luta para reformar as artes e as ciências do seu tempo, mas com a colaboração de uns tantos amigos de confiança. Então, daquele grupo de amigos que estudaram com eles no convento, ele chamou 3 irmãos, e aos quais mantinha sob juramento a manter invioláveis os segredos que lhes eram comunicados, e a pôr por escrito, se impedir a eles que escrevesse as informações que ele passava. E então, com esses 4 se formaram a original Fraternidade da Rosa e da Cruz, e prepararam com sua linguagem uma chave, e segundo a Fama Fraternatis, eles possuem um grande dicionário no qual se classificam todas as formas de sabedoria para glorificar a Deus. E então são com esses objetivos que foi fundada a ordem original da Rosa e da Cruz. E depois se concluiu um edifício maior que eles chamaram de a Casa do Espírito Santo. E a fraternidade original, eles incorporaram mais 4 membros, e então eles passaram a somar 8 pessoas, os 8 Rosa Cruz originais, dos quais 7 eram alemães. Todos eram solteiros e trabalhavam juntos com afinco, e não tardaram muito a completar a tarefa de organizar documentos e instruções que eram os arcanos da ordem. E então prepararam essa casa, a Casa do Espírito Santo, para ser o ponto de irradiação das doutrinas que eles iriam promulgar. Depois decidiram que esses membros se separariam e iriam visitar outros países que o merecessem, e onde houvesse pessoas que pudessem receber esta sabedoria oculta, para que ela fosse então levadas
para aqueles que o merecessem. E o fato é que depois de muito tempo, longe, eles estabeleceram que anualmente eles se reuniriam, e se não pudessem se reunir, eles deveriam enviar uma carta que representaria então a cada um dos membros Rosa Cruz. E o patriarca Rosa Cruz faleceu e não ficou conhecendo aonde ele teria sido enterrado. E só tempos depois, mais de 100 anos depois, ainda existia a Casa do Espírito Santo e outros seguidores haviam entrado na ordem. Aí é que foi encontrada, 120 anos depois, o corpo do patriarca Rosa Cruz, que estava exatamente enterrado na própria Casa do Espírito Santo. E foi encontrada uma porta secreta em meio a uma reforma que estava sendo feita, e abaixo de um altar existia então o corpo de Christian Rosenkreuz, que estava perfeitamente preservada, e acima da porta secreta estava escrito em latim post, e em 120 em algarismos romanos, post 120 anos patebo, que segundo a interpretação mística dos irmãos queria dizer que ele viria à luz 120 anos após a sua morte. Então se encontrou o corpo de Christian Rosenkreuz, e na verdade todo este arcabouço que é descrito dentro da Frama Fraternatis, ela é a primeira teoria do nascimento da Rosa Cruz, e com certeza é um relato que não tem nenhuma comprovação, mas que faz parte da mitologia da própria ordem. E nós vamos, no nosso segundo bloco, expor exatamente as outras 3 teorias a respeito do nascimento da Rosa Cruz e também da sua própria influência, porque não é simplesmente o seu lado interno, mas ela acabou influenciando outras correntes, como nós vamos apreciar. Mas nós vamos ao intervalinho, ouvintes, e vocês vão ficar com o convite da Levir. Aqueles de vocês que apreciam o nosso trabalho e tiverem condições, venham nos apoiar, se associem na Levir, recebam aí os brindes de associação. Sempre retornamos a vocês este patrocínio, e com certeza a nossa iniciativa vai continuar como há 15 anos tem sido possível. Condições ela terá para continuar trazendo sempre muito boa informação para todos vocês que estão buscando. Vamos ao intervalinho e voltamos já. Esotérica FM, música e sabedoria para sua alma. Saudações amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes.
Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Boa música e você, lado a lado. Sim, amigos ouvintes, estamos voltando para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo a grande audiência daqueles que estão nos acompanhando pelo áudio da Rádio Esotérica FM e também aqui com o nosso canal da Ustream. Estamos transmitindo com imagens diretamente do nosso estúdio. Falando hoje aqui da origem histórica da Fraternidade Rosa Cruz, esta que é uma das filosofias esotéricas que mais bem representa o ocultismo ocidental, justamente com a Cabala, que é de origem judaica, o rosacrucianismo e juntamente com a maçonaria representam realmente o esoterismo ocidental. E a esse respeito nós também temos aqui a segunda vertente, né, do surgimento da Rosa Cruz, e isso é muito importante nós citarmos porque como cita aqui Manly Hall no seu livro A Sabedoria Oculta das Idades, ele cita o livro de Franz Hartmann, os símbolos secretos dos Rosa Cruzes. Nesse livro, Franz Hartmann diz que os Rosa Cruzes eram uma sociedade secreta de homens dotados de poderes sobre-humanos, se não sobrenaturais, e se dizia que eles eram capazes de profetizar os acontecimentos futuros, de penetrar os mistérios mais profundos da natureza, de transformar o ferro em ouro e fazer todo tipo de transformação alquímica e de preparar o elixir da longa vida, a panaceia universal, o remédio que a todas as mazelas curava, e cujo uso os permitia conservar a juventude. E ademais se cria que eles podiam dominar os espíritos elementais da natureza e que conheciam o segredo da pedra filosofal, que transformava o seu possuidor em uma pessoa todo-poderosa, imortal e sumamente sábio. Então, aí Franz Hartmann subscreve esse nascimento
mítico, né, que tem muito a ver com a doutrina oriental dos Mahatmas, né, dos mestres espirituais que se falam na Índia. E os princípios simbólicos do rosacrucianismo, na verdade, são tão profundos que hoje estão até perdidos. Seus gráficos e os seus diagramas se referiam a importantes princípios cósmicos com os quais eles tratavam de compreender a natureza e o universo. E segundo os documentos disponíveis, o que unia os Rosacruzes eram as suas aspirações comuns, mais do que as leis de uma fraternidade. E crê-se que os irmãos da Rosa Cruz viviam com discrição, que trabalhavam aplicadamente nos seus ofícios e profissões e não revelavam a ninguém a sua afiliação secreta à ordem Rosa Cruz. Em muitos casos não revelavam nem mesmo as suas próprias famílias. E depois da morte de Christian Rosenkreuz, parece que a maioria dos irmãos não tinha um local central de reunião. E qualquer que fosse o ritual de iniciação que possuísse a ordem, se guardou com tanto zelo que não foi jamais revelado. E se formulava esse ritual de uma maneira química ou alquímica. E o que defende exatamente esta segunda teoria é que a grande ordem chamada maçonaria, na verdade, teria nascido também do corpo de sábios que eram conhecidos como Rosa Cruz, mas que a maçonaria acabou tomando um tamanho e uma influência tão grande que muito rapidamente ela acabou caindo no vazio de apenas fazer o culto sem o seu significado espiritual, e que os próprios Rosa Cruzes haviam abandonado exatamente a maçonaria por esse motivo e continuaram a trabalhar de uma maneira oculta. E por isso que nós vemos que a maçonaria ela encampa, né, muitos dos conceitos que nós chamamos de Rosa Cruzes. Existe inclusive um grau dentro da escalada maçônica, né, dos graus maçônicos, chamado de Cavaleiro Rosa Cruz. E também a maçonaria incorpora os princípios da Cabala, os princípios da religião egípcia, e para aqueles que têm olhos para ver, ela acaba incorporando também a alquimia, que era um dos conhecimentos mais secretos que a Ordem da Rosa Cruz possuía. E homens de grande influência acabaram participando da Rosa Cruz e da maçonaria, como Francis Bacon, né, e outros grandes pensadores, como nós estamos aí expondo para vocês. E essa teoria realmente ela existe, de que a maçonaria ela se reapareceu com o trabalho que os Rosa Cruzes originais fizeram. É óbvio que já existia o sistema ritualístico, né, que era, na verdade, o que unia os irmãos maçons
operativos, né? Porque existia uma maçonaria realmente ligada à construção, aos segredos de construir, de erguer prédios e construções, mas no final das contas, depois que surge a Rosa Cruz, deixa de existir então a maçonaria operativa, ou ela decai bastante, vão sendo abertas uma série de lojas chamadas especulativas, onde não haviam mais pedreiros, né? Porque maçom significa pedreiro, e os pedreiros tinham então o conhecimento da arte da construção, enquanto que os maçons, como os maçons atuais, eles são apenas especulativos, ou seja, eles estudam a maçonaria e os elementos, né, da maçonaria, como as ferramentas e todos os apetrechos necessários para a construção, apenas como uma maneira simbólica de transmitir um conhecimento moral que vai sendo incorporado na espiritualidade, na ética do indivíduo. E os maçons atuais não sabem realmente pegar uma colher, fazer massa e colocar pedra sobre pedra e erguer uma parede, fazer uma construção, uma casa, e muito menos uma igreja ou uma catedral gótica, como os verdadeiros maçons operativos faziam. Mas em termos filosóficos, eles têm realmente um conhecimento muito grande, mas essa desconexão entre teoria e prática nos faz antever que houve sim uma conexão primitiva no ressurgimento da maçonaria e a Ordem Rosa Cruz. A terceira das doutrinas que nos informa aqui o Manly Hall é uma doutrina, na verdade é uma não hipótese, né? Pois ela é uma negação total com relação a tudo isso que se diz sobre a Ordem Rosa Cruz original, de que ela na verdade nunca teria tido nenhum fundamento e seria na verdade uma mera instituição mítica, fruto da mente bastante fecunda de escritores que na verdade queriam ridicularizar as ciências alquímicas e herméticos. E essa corrente ela pergunta: será que realmente existiu a tal da Casa do Espírito Santo fora da imaginação de algum místico medieval? Será que existiu realmente o misterioso patriarca Christian Rosenkreuz, ou teria sido ele apenas o produto do gênio literário de Johann Valentin André, ou de alguma mente similar que publicaram as famosas famas, começando com a Fama Fraternatis, esses textos que ficaram famosos por proclamar a existência da Rosa Cruz? Ou será que seriam realmente verdadeiros adeptos que estariam por trás disso tudo, né? Então há essa negação também de toda essa história, de todos esses conhecimentos, e obviamente alguns identificam os próprios autores, né, dessa literatura, como por exemplo se identifica Francis Bacon, né, como o autor
dessas teorias. E por que isso, né? E Manly Hall aqui nos diz que Francis Bacon teria participado da redação da Fama e também depois do Confessio Fraternatis, tendo como base de que o seu estilo retórico é similar ao que está ali nesses escritos e no seu livro A Nova Atlântida de Bacon. E também se mantém que certas afirmações desta obra demonstram um conhecimento, né, na Nova Atlântida, do conhecimento da simbologia Rosa Cruz. E então outros escritores como Lord Burlington, que escreveu, né, Zanoni, ele também teria sido um membro Rosa Cruz, e ele estaria também por trás de muitos desses escritos, e que não haveria realmente ordem Rosa Cruz nenhuma, mas sim que ela teria sido o fruto dessa criatividade que esses escritores tiveram. E essa eu pessoalmente acho que é a mais fraca dessas hipóteses. E aquela que eu gosto mais de sobrescrever é, na verdade, a explicação transcendental para as aparentemente incongruentes informações e a controvérsia com relação ao surgimento da Rosa Cruz, porque exatamente essa postura, esse quarto postulado, essa quarta hipótese, ela mantém que os Rosa Cruzes realmente possuíam todos os poderes naturais que se lhes atribuíam, e que eram realmente cidadãos não só desse nosso mundo, mas também do mundo espiritual. E mesmo que possuíssem um corpo físico para se expressar no plano material, também eram capazes, mediante as instruções que recebiam de uma fraternidade superior, de atuar num corpo invisível, etéreo, que não estava sujeito às limitações do tempo nem da distância. E por meio desta forma astral, eles eram capazes de atuar no âmbito invisível da natureza. E, segundo esse ponto de vista, que é puramente espiritual, né, a Irmandade Rosa Cruz estava composta de um número pequeno desses verdadeiros mestres ou adeptos, e que eram realmente muito evoluídos. E aí nós podemos encontrar a teoria da existência da grande fraternidade branca, de que existe no planeta Terra uma confraria, né, uma sanga, como diriam os budistas, ou uma comunhão dos santos, como dizem os cristãos, que são os verdadeiros mestres que estão por trás da Rosa Cruz e estão por trás, na verdade, de todas as verdadeiras doutrinas espiritualistas que merecem realmente esse nome, pois eles são pessoas de extrema espiritualidade. E esses adeptos podiam e podem ensinar aos homens a atuar fora do seu corpo físico, e então eles faziam com que o indivíduo desenvolvesse o poder da sua rosa, do seu coração, e o desgarrasse da matéria e ascendesse até a cruz verdadeira da espiritualidade. E ensinavam que a natureza espiritual estava presa, né, ao mundo material por certos pontos determinados, cujo símbolo eram as clavas, né,
os pregos que fixavam o indivíduo na crucificação, que prendia a rosa na cruz. E então essa teoria, ela na verdade faz com que seres, né, míticos como Irã Abif, que é cultuado na maçonaria, ou o patriarca Rosa Cruz, né, Christian Rosenkreuz, eles sejam compreendidos como sendo um mestre de sabedoria. E depois do advento da teosofia, essa hipótese passou a ser mais divulgada, mais aceita, principalmente devido ao trabalho do Dr. Franz Hartmann, que acabou procurando descobrir exatamente a respeito disso. E Franz Hartmann, que foi um grande místico, um grande ocultista, fundador de uma ordem Rosa Cruz, ele buscou justamente no Oriente esses adeptos, esses mestres. E aí é que está um ponto de conexão entre os místicos do Oriente, do Egito e do Ocidente, pois Franz Hartmann foi parar justamente na Sociedade Teosófica na Índia. Nós estamos exibindo uma foto que demonstra isso de uma forma incontestável. Franz Hartmann esteve na Índia, na Sociedade Teosófica. Nós estamos aí mostrando no detalhe, na mesma foto de uma convenção da Sociedade Teosófica, por volta da década de 80, né, do século XIX, 1880 e pouco. Estava lá Franz Hartmann, o coronel Olcott, presidente da Sociedade Teosófica, e Madame Helena Petrovna Blavatsky. Foi através desse contato que ele teve com o coronel Olcott e com Madame Blavatsky que Franz Hartmann então teve acesso ao contato com os mestres de sabedoria. E inclusive através de Blavatsky, de Olcott, ele se comunicou com os Mahatmas, com os mestres Moria e Kutumi, e com eles trocou uma correspondência, e isso está preservado na forma de documentos, cartas dos mestres de sabedoria que Franz Hartmann recebeu. Então ele acabou embasando a sua perspectiva da Rosa Cruz através desse contato mais profundo com os Mahatmas do Oriente, que estavam justamente auxiliando a descobrir a teosofia, trazer essa filosofia oculta para o Ocidente. E o que ele descobriu é que por trás de toda essa movimentação está o grande mestre do sétimo raio, aquele que teve uma atuação poderosa na Europa para a formação da Rosa Cruz e também da maçonaria, que é conhecido historicamente como o Conde de Saint-Germain, ou pelos ocultistas, pelos teósofos, como o Príncipe Hacox, como é denominado na sua última encarnação, um príncipe da aristocracia, da realeza húngara, né, que é comemorado pelos húngaros como um grande herói nacional. Mas o fato é que Saint-Germain, durante muitas encarnações, esteve ajudando o Ocidente a evoluir, e durante a sua estada na Europa, durante muitas e muitas épocas,
realmente ele esteve vivo por alguns séculos. Ele, na verdade, não reencarnava durante vários séculos. Ele simplesmente se mudava de um local para outro. Uma hora estava na Alemanha, noutra na Espanha, outra na França, outra na Inglaterra. Saint-Germain falava todas as principais línguas da Europa, e ele é o grande mestre que está por trás não só da Rosa Cruz, né, com o seu simbolismo próprio e o seu desenvolvimento da espiritualidade, da transformação alquímica, mas também é aquele que está por trás do próprio nascimento da maçonaria, o renascimento, porque nenhum movimento realmente profundo como esse que nós conhecemos, ele pode acontecer sem ter um impulso verdadeiro de um mestre, de um adepto, como ele é assim conhecido. Então aí, ouvintes, com realmente um resumo muito grande, nós trouxemos para vocês as hipóteses sobre a formação da Rosa Cruz e realmente subscrevemos mais essa teoria, a última teoria que nós apresentamos, de que por trás da maçonaria, por trás do nascimento da Rosa Cruz, estão os mestres da Grande Fraternidade Branca. E muito especificamente o mestre do sétimo raio, do cerimonial e da organização, que ficou conhecido como o Conde de Saint-Germain, que atuou durante muitos séculos nas cortes europeias, mas que é praticamente o mestre mais importante do ocultismo no Ocidente. E a esse respeito não podemos acrescentar muito mais coisa, porque o nosso tempo já está infelizmente se esgotando, mas gostaríamos de trazer para vocês apenas aqui o nosso testemunho do poder e da sabedoria que está sempre por trás desses mestres da Grande Fraternidade Branca. E é com essa energia, ouvintes, que nós gostaríamos de encerrar mais esse programa, convidando a todos vocês para a nossa meditação final sobre os auspícios do mestre da Grande Fraternidade que está por trás desse trabalho. Nós convidamos a vocês para nos recolher ao nosso interior e para buscarmos uma vez mais o contato com o nosso eu interno, buscando, ouvintes, a nossa divindade. Vamos com muita devoção buscar o contato com o nosso coração e com a joia inefável que brilha sobre o lótus, sobre a rosa, ouvintes, dos nossos corações, sobre o rubro sangue que circula nas nossas veias e que é pulsado pelo nosso coração. Dentro de um ponto do nosso coração habita a nossa chispa divina. Vamos fazer essa luz brilhar, iluminar dentro e fora o nosso ser, purificando toda a nossa natureza. Vamos, ouvintes, aproveitar esse momento para compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter,
é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Que assim seja. Que essa chispa divina sempre brilhe nos corações de todos vocês, sempre que nós a invocarmos. E termina aqui mais um programa Lux Esotérica e os convidamos para amanhã, na nossa próxima edição, nós darmos continuidade a esse estudo da filosofia Rosa Cruz, mediante aqui o estudo das doutrinas e dos conhecimentos mais destacados da Rosa Cruz ao longo dos anos. E agradeço muitíssimo a oportunidade de estar a serviço de vocês e deixaremos agora os nossos ouvintes com a programação musical sempre interativa aqui da Rádio Esotérica FM. Aguardando a sua audiência no nosso próximo programa e sempre ouvintes aqui com o patrocínio dos associados da Levir, nos despedimos, desejando a todos um ótimo fim de noite, um bom descanso e todos recebam aqui o meu fraternal, meu caloroso abraço. Até a próxima oportunidade, a próxima edição do programa Lux Esotérica. Uma boa noite para todos. Esotérica FM. Boa música e você lado a lado. Saudações, ouvintes. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa